Boa tarde, senhoras e senhores. O ciclo de palestras Sons do Brasil, estamos dando continuidade. O Instituto Cultural Música do Museu apresenta a continuidade da série Sons do Brasil, com um ciclo de palestras dedicado a explorar a rica diversidade cultural e musical das regiões brasileiras. Após os 6 espetáculos apresentados em agosto no CCBB e levar o público a uma emocionante viagem histórico-musical pelas diferentes regiões do país, as palestras mensais chegam para aprofundar e enriquecer ainda mais essa experiência cultural. Cada encontro é uma oportunidade de mergulhar nos ritmos, histórias e tradições que formam o mosaico sonoro brasileiro, conectando passado e presente através da música. O destaque desse ciclo será a extraordinária riqueza cultural e musical da região sul do Brasil, marcada por uma sonoridade verdadeiramente plural que se manifesta de formas únicas nos 3 estados que a compõem, Rio Grande do Sul, Paraná e Santa Catarina. Essa região se distingue por uma identidade musical completa e multifacetada, resultado de séculos de encontros culturais, miscigenação de tradições e adaptações criativas. A música sulista é um testemunho vivo da história da integração brasileira, de todas as trocas culturais que motivaram o país e moldaram o nosso país. Então nós vamos trazer hoje, mais uma vez, participação da professora Áurea Domenech, que fez... Eu não sou professora. Para nós, a professora não deixa de ser professora, na medida em que ela faz toda essa participação. Então, nós vamos trazer essa sincretismo religioso, renovação musical, as lendas, tudo isso vai ser apresentado para essa pesquisa realizada por ela e que dá sequência ao nosso Sons do Brasil, e vimos realizando palestras mensais aqui na Biblioteca Nacional. Nós só temos a agradecer à Biblioteca Nacional, a sua equipe e toda a sua direção, que nos abrem esse espaço e que nos proporcionam poder transmitir esse trabalho que vem sendo desenvolvido desde agosto, que vai até dezembro, e agora com as palestras mensais apresentando a pesquisa sobre os sons do Brasil em cada região. Nós já tivemos a região norte, tivemos a região nordeste e agora estamos com a região sul. E no mês de novembro nós vamos ter a região centro-oeste e encerramos em dezembro com a região sudeste. Então, com a palavra, Áurea Domenech. Senhoras e senhores, professores, discípulos, intelectuais e artistas, público presente e aquele que nos acompanha virtualmente. Atencioso público. Temos mais uma vez a honra e o privilégio de estarmos aqui no Auditório Machado de Assis da Fundação Biblioteca Nacional, no Rio de Janeiro, para mais uma palestra sobre a música brasileira, desta vez sobre a música do Sul. A região sul brasileira é composta de 3 estados, a saber, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Nosso passeio musical de hoje se inicia no Paraná, e os principais ritmos abordados tanto no âmbito da canção quanto no instrumental serão, entre outros, o fandango, o caiçara, o chamané, a guarânia, o pagode de viola, o cururu, a milonga e a vaneira. Observemos a palavra paranoê. Sua origem é tupi e ela é usada como uma saudação, especialmente na capoeira, e pode significar saudação ao grande rio ou semelhante ao mar, de Paraná, que significa rio, e auê, saudação. A expressão é popularizada pelo refrão da música Paranauê, Paranauê, Paraná, que é o canto que se ouve dos capoeiristas e que domina a arte, homenagear a cultura afro-brasileira e celebrar a luta pela liberdade. No uso coloquial, pode também significar coisa ou assunto. Etimologia da palavra tupi. A palavra vem da língua tupi, na qual Paraná significa rio
e auê, uma saudação ou reverência. Referência ao rio, a expressão foi usada para saudar os grandes rios, como o Rio Paraná. Na capoeira, a saudação é um refrão comum em canções de capoeira, servindo como um grito de saudação aos capoeiristas. Homenagem à arte é um reconhecimento para aquele que domina a capoeira, com movimentos fluidos e poderosos como os de um rio caudaloso, associando a pessoa à força e à beleza da luta. Cultura e identidade. A canção da capoeira é um símbolo da cultura afro-brasileira, representando resistência, união e valorização da autenticidade. O uso coloquial é uma gíria também, que pode significar assunto ou coisa. Expressão do conhecimento, manjar dos paranauês, significa entender ou dominar o assunto completamente. Ao iniciarmos, portanto, esta terceira conferência que trata da música brasileira, trazendo-a a lume desde os seus primórdios, devemos lembrar do primeiro som que se ouviu na região sul, mais exatamente no Paraná, o som da cachoeira de Foz do Iguaçu. O som da natureza nas cataratas do Iguaçu é algo mavioso. Comparável a ele, o silêncio do Grand Canyon nos Estados Unidos, onde estivemos também. Algo impactante se nos permite definitivamente aquecer com a verdade da existência de um Criador. Sonoramente falando, algo impactante, tempestuoso, hipnotizante, que reflete a grandiosidade e a força das inúmeras quedas d'água ali formadas. É um som que de início pode assustar, mas há de finalmente atingir o seu objetivo, que é apacentar e trazer algo de paz a quem visita a maior queda d'água do mundo. Para experimentá-lo, é preciso visitar o local e sentir a força da natureza em sua generosa grandiosidade. A Cachoeira de Foz do Iguaçu é um conjunto de 275 quedas d'água, conhecido como Cataratas do Iguaçu, localizado na divisa do Brasil, na cidade de Foz do Iguaçu, com a Argentina, mais exatamente no Rio Iguaçu. É uma das maiores e mais belas maravilhas naturais do mundo, com destaque para a Garganta do Diabo, a maior e mais impressionante queda. O parque, que protege as cataratas e a Mata Atlântica, oferecem trilhas e a possibilidade de tomar-se banho em áreas seguras, como no novo circuito São João. Já vimos e podemos cortar. Obrigada. O Parque Nacional do Iguaçu é uma unidade de conservação com 185 mil hectares de Mata Atlântica, o que supera a área de 220 mil campos de futebol. Todavia, e ainda que pareça muito extensa essa área, trata-se de um lugar muito organizado, fácil de visitação e acessível a quem tem dificuldades de locomoção, inclusive no mirante da Garganta do Diabo, a mais deslumbrante das quedas, que chegam a cerca de 80 metros de altura. Uma curiosidade. Nós vamos passar aqui de onde estávamos. E isso é uma curiosidade aqui. Alberto Santos Dumont, o pai da aviação,
foi fundamental para a criação do Parque Nacional do Iguaçu e para a abertura do acesso às cataratas do Iguaçu para o público em 1916. Santos Dumont, ao visitar as cataratas, ficou incomodado por serem propriedade privada e lutou pela sua desapropriação e transformação em patrimônio público, o que culminou na criação da unidade de conservação para proteger as belezas naturais da região. A importância de Santos Dumont no pioneirismo ambiental. Ao visitar as cataratas do Iguaçu, Santos Dumont percebeu a importância da preservação do local e lutou para que ele não continuasse na mão de particulares. A ação dele levou à desapropriação das terras e, posteriormente, à criação do Parque Nacional do Iguaçu em 1939, um marco na preservação ambiental do Brasil. Sua atuação também garantiu o acesso público às cataratas, permitindo que milhares de turistas pudessem conhecer a maravilha natural que hoje é uma das 7 maravilhas do mundo. Hoje, Foz do Iguaçu tem uma rua que homenageia Santos Dumont, lembrando a sua valiosa contribuição para a história da cidade e para a proteção das cataratas. A New Seven Wonders Foundation tem as cataratas do Iguaçu, assim como a floresta amazônica, como 2 das 7 maravilhas do mundo, o que realmente são. Falemos agora sobre a arte dos povos que habitam o Sul, a música que embala e as suas expressões artísticas, derivadas que são dela, como as danças, movidas por essa música de que tratamos aqui, com muito empenho em mostrar a relevância que tem a região Sul para o contexto desta arte incomparável em nosso país, tão musical quanto belo. Tratemos, pois, de pronto do fandango. O Paraná tem danças típicas como o fandango, a congada da Lapa e o pau de fitas. O fandango é uma dança tradicional em algumas comunidades paranaenses, especialmente as que receberam influência dos imigrantes, sobretudo dos açorianos. A congada da Lapa, uma das mais antigas e a única congada em atividade no Paraná, é uma manifestação cultural afrodescendente que celebra o culto a São Benedito na cidade da Lapa. Com mais de 200 anos de existência, a tradição é passada de geração em geração pela família Ferreira, que encena a disputa entre o rei do Congo e a embaixada da rainha Ginga, pela honra de homenagear o santo, culminando em uma mensagem de paz. O evento é caracterizado por cantos, danças, rituais, trajes coloridos e músicos, e é transmitido principalmente por membros da comunidade negra local. A congada é uma festa criada por descendentes de escravos, preservando a memória e a cultura de seus antepassados, sendo o legado de origem africana mais antigo e conhecido no Paraná, de acordo com o Sesc Paraná. O espetáculo, trazido por um viajante no século XIX, narra a rivalidade e as disputas entre o embaixador da rainha Ginga de Angola e o rei do Congo, numa luta pela devoção a São Benedito, o santo padroeiro dos negros lapeanos. A encenação inclui personagens como o rei, a rainha, o embaixador, fidalgos e músicos que evoluem de acordo com a história contada. A Congada Ferreira, como é conhecida, é formada principalmente por membros da comunidade negra da Lapa, principalmente da família Ferreira, que mantém a tradição viva. É um legado familiar, tem a sua manutenção e preservação, o apoio e a divulgação necessárias. Como participar e conhecer? As apresentações da Congada acontecem antecedentes ao período de Natal e durante a festa de São Benedito, mas os ensaios acontecem regularmente a cada 2 semanas. Visitar a Lapa
a cidade histórica no interior do Paraná, é o local onde a Congada é encenada, sendo uma cidade com um rico patrimônio colonial português. O pau de fitas é uma dança tradicional do Sul e está presente também em Santa Catarina e no Rio Grande do Sul. Trazida por colonos alemães, presente no folclore do Paraná, envolve um alto mastro com fitas coloridas presas no topo. Os dançarinos, homens e mulheres, trançam e destrançam as fitas ao som de música popular de um violão e de um acordeão, formando desenhos e trançados característicos. Trazida para a região sul por colonos alemães, a dança é comum e muito típica em festas do Paraná, como também em alguns festejos de descendentes alemães em Petrópolis, aqui na Serra, e outras cidades em que a Alemanha esteja representada por seus filhos e netos originários. Um mastro de aproximadamente 3 metros de altura. Não sei se temos, então, essa foto da dança da fita. Um mastro de aproximadamente 3 metros de altura é colocado de pé, com várias fitas coloridas amarradas em sua ponta superior. A dança é acompanhada por instrumentos como violão, acordeão, sanfona, cavaquinho e pandeiro. Os participantes, entremeados homem e mulher, com suas indumentárias igualmente coloridas, formam um círculo, cada qual com uma fita em mão, e dançam ao redor do mastro, trançando e destrançando as fitas para criar padrões de desenhos vários. Estão sempre sorrindo enquanto dançam, o que embeleza e alegra ainda mais a apresentação. O objetivo da dança é entrelaçar e, em seguida, desentranhar as fitas de forma harmoniosa, formando diferentes desenhos e desenhos complexos no mastro. O pau de fitas é um exemplo de dança que se tornou tradicional e que faz parte do folclore do Paraná, juntamente com outras tradições influenciadas pelos imigrantes, sobretudo pelos alemães. A dança é frequentemente apresentada em festas juninas e outros eventos culturais, como o Festival Paranaense de Tradição e Folclore, o FEPAR. Voltemos a falar sobre o fandango. O fandango paranaense ou fandango caiçara é uma expressão cultural complexa do litoral do Paraná que combina dança, música e poesia. Caracteriza-se pelas danças chamadas marcas, com movimentos como o sapateado do homem e o balanceio da saia da mulher, ao som de viola e de rabeca. Essa manifestação, com raízes em tradições ibéricas e influências locais, é patrimônio imaterial do Brasil, reconhecido pelo IFAM e praticada em cidades como Antonina, Guaraqueçaba e Paranaguá. E o que é o fandango paranaense? É típico da região litorânea do Paraná, com forte caráter comunitário e ligado ao trabalho e ao lazer dos caiçaras. É uma manifestação cultural, coreográfica e poética que reflete o cotidiano, a religiosidade, os saberes e fazeres da comunidade. E os componentes são a dança, que é formada por uma série de marcas se chama danças específicas, que podem ser batidas com sapateado ou arrastar de tamancos, valsadas ou mistas. Os instrumentos tradicionais incluem a viola, a rabeca e o adufe, que é uma espécie de pandeiro, de forma retangular de origem árabe, encontrado em países ibéricos. Tais instrumentos acompanham os bailes e os cantos. A dança é acompanhada por cantos e versos, como no fandango curitibano, no qual um casal dialoga poeticamente. O fandango tem origem na fusão das culturas europeias, espanhola e portuguesa, com as condições e tradições locais. Em 2012, o fandango caiçara foi registrado na lista do IFAM,
um reconhecimento do seu valor como patrimônio imaterial do Brasil. É encontrado em cidades do litoral paranaense, como Antonina, já falamos, Morretes e Paranaguá, como também em outras regiões do Brasil Sul, em municípios como Cananéia, no Sudeste. O chamamé é um outro estilo, é um ritmo e uma dança popular reproduzido no Paraná, embora tenha mais destaque em estados como Mato Grosso do Sul e Rio Grande do Sul. O chamamé chegou ao estado por meio da migração e dos correntinos e dos paraguaios, que trouxeram o estilo e vieram para trabalhar em fazendas da região. O chamamé no Paraguai ganhou popularidade a partir da década de 50, impulsionado pela migração de gaúchos e imigrantes do Mercosul. Tem origem guarani. A música e a dança de origem guarani foi popularizada em estados como Mato Grosso do Sul e Rio Grande do Sul, mas também no Paraná. O chamamé é tocado com violões e bandoneões e acompanhado de muita dança. A palavra chamamé significa improvisação, e o estilo é conhecido por sua capacidade de adaptação, sendo considerado um jazz do novo milênio. O chamamé também foi reconhecido como patrimônio imaterial da humanidade, mas pela Unesco. O Mato Grosso do Sul reconheceu o chamamé como patrimônio imaterial do Estado em 2021, com a cidade de Campo Grande sendo reconhecida como capital nacional do chamamé. Disso trataremos em nossa palestra de novembro, quando falaremos da música do Centro-Oeste. No Paraná, a Guarânia se refere principalmente ao povo Avá-Guarani, que vive na região oeste do estado e enfrenta conflitos e violências relacionados à disputa por terras, principalmente devido à perda de territórios ancestrais com a construção da usina de Itaipu. Além disso, existe o município de Guarani do Iguaçu, também localizado no oeste paranaense, cujo nome homenageia o povo Guarani. O povo Auá-Guarani, no Paraná, vive principalmente no oeste, em áreas como a terra indígena Tecoca, Guaçu, Guavira. A comunidade tem sido alvo de ataques violentos e enfrenta dificuldades como insegurança e falta de itens básicos de sobrevivência. Os indígenas reivindicam seus direitos desde a construção da usina hidrelétrica de Itaipu, que alagou territórios tradicionais, causando perda de espaços espirituais e culturais. A comunidade busca reparação pelos impactos da construção da usina e uma solução para a disputa fundiária. Guaraniaçu está situado no oeste do Paraná e é uma homenagem ao povo Guarani, refletindo a presença histórica dessa etnia na região. O povoado de Guaraniaçu surgiu com a construção de uma estrada entre Guarapuava e Foz do Iguaçu em 1917. Em resumo, Guarânia, no Paraná, pode se referir tanto às comunidades indígenas Guarani, que lutam por seus direitos e território, quanto a um município do oeste do estado que leva o nome do povo. O pagode de viola, um subgênero do ritmo catira, foi criado em 1959 na cidade de Maringá, por Tião Carreiro e Lourival dos Santos, inspirados no som da viola caipira. Embora sua criação tenha sido no Paraná, sua popularização é mais associada ao estado de São Paulo, dada a forte tradição da música sertaneja na região. O ritmo é uma vertente do ritmo de catira que usa uma viola, um violão, para acompanhamento. A sua criação em 59 em Maringá, no Paraná, é creditada a esses dois artistas, o Lourival Santos e o Tião Carreiro. A sua popularidade está intimamente ligada à cultura caipira e à música sertaneja, tanto no Paraná quanto em São Paulo.
E, embora tenha nascido no Paraná, ele é um gênero que se espalhou e é presente em muitos shows e apresentações culturais, especialmente no interior de São Paulo, onde é frequentemente exibido. Artistas como Bruna Viola continuam a honrar este estilo, mantendo a sua popularidade no cenário da música sertaneja. Para encontrar mais sobre o pagode de viola no Paraná, pode-se pesquisar por locais que promovam eventos de música caipira, como Terra da Padroeira, no qual a modalidade é exibida. O cururu. Também temos o cururu, que é encontrado no Paraná e em outras regiões, sendo o anfíbio terrestre noturno que se alimenta de insetos e é inofensivo para os humanos, embora possa causar irritação se o seu veneno entrar em contato com os olhos ou feridas. Então, o cururu também é uma dança e é também um ritmo. É um sapo de grande porte, com a fêmea sendo maior que o macho. A pele pode ter manchas claras e escuras. Vivem em diferentes ambientes, encontrando secas e úmidas, sendo comum ao redor de casas. Come insetos, mas também pode comer outros sapos. Então, temos aqui uma explanação sobre o cururu, mas convém que, além dela, nós sabemos que temos festas religiosas e desafios de violeiros e que temos instrumentos, e chegamos à milonga. A milonga refere-se à festa ou a baile de tango e não é um gênero musical ou forma de arte. Assim, a milonga no Paraná descreve um evento no qual se dança tango, reunindo pessoas para praticar esta dança, e não uma manifestação cultural específica da região, com o mesmo nome que no sul do Brasil ou na região platina. A milonga é um evento social no qual os dançarinos se encontram para dançar tango. É o local e o momento em que os participantes se juntam para dançar, em contraposição à música que se canta em outros gêneros. É um conceito universal de baile, de tango. A milonga é um gênero musical e uma forma de arte de origem africana, muito presente na cultura gaúcha e platina. Trata-se de um canto de improviso e contraponto que se expressa por meio da poesia oral e do acompanhamento de instrumentos como violão. Existem duas formas principais da milonga: a milonga camponesa e a milonga cidadã. Em suma, a expressão a milonga no Paraná deve ser interpretada como um baile de tango no estado e não como a manifestação de um gênero musical ou cultural específico do Paraná, sob esse nome. Quando alguém diz que está indo para um baile de tango, essa pessoa, na verdade, está indo para uma milonga. Portanto, a milonga nada mais é do que uma festa na qual o tango é o ritmo principal. A milonga é o gênero musical mais enraizado na cultura gaúcha. A milonga, de origem africana, é plural de mulonga, que significa palavra. É tradicional a execução do gênero em meio às paiadas, que são tradições sulistas. Apresenta-se em duas modalidades: a campeira, pampeana, e a sureira, pertencente à chamada música sureira, que é a forma original da milonga. Temos também a vaneira. Por último, a vaneira não é uma dança tradicional do Paraná, mas sim uma dança gaúcha, originária do Rio Grande do Sul, de influências alemã e cubana. Deriva, pois, da habaneira e popularizou-se nos bailes da região. Embora a dança esteja presente em todo o Brasil, no Paraná outras danças, como o fandango, do qual já tratamos, têm forte tradição. A vaneira tem suas raízes na habaneira, um ritmo cubano que chegou ao sul do Brasil. É uma dança de origem alemã, presente em bailes gaúchos, com as variações de ritmo vaneira, vaneirinha e vaneirão. Tratamos agora do estilo enxamel,
no vídeo que vamos, afinal, ver. Essa técnica construtiva trazida pelos imigrantes alemães utiliza encaixes de madeira para formar a estrutura das paredes com os espaços entre elas preenchidos com materiais como barro ou pedra. A rota é um circuito turístico de cerca de 16 quilômetros, que preserva a arquitetura e as tradições germânicas, servindo como um museu a céu aberto, segundo o portal Sebrae. Características do estilo enxamel. A técnica foi introduzida no Brasil pelos imigrantes alemães, especialmente em Santa Catarina. As casas são feitas com vigas de madeira que se encaixam sem uso de pregos ou parafusos. Os vãos entre as peças de madeira são preenchidos com materiais como barro ou pedra, o que dá o contraste característico do estilo. A Rota do Enxamel, em Pomerode, cujo vídeo eu estou esperando que seja passado, é um percurso turístico de 16 quilômetros que reúne cerca de 50 casas nesse estilo. Muitos turistas percorrem a Rota do Enxamel com o próprio carro, parando nos locais de interesse. Pode-se ir também de bicicleta, fazer o trajeto a pé, embora leve, obviamente, mais tempo. Nos finais de semana e feriados, há passeios de carro de moda, uma charrete típica. Se chama carros de mola, uma charrete pelo centro da cidade. A arquitetura preservada na Rota de Enxamel destaca as tradições germânicas e o passado colonial da região. O conjunto de casas foi tombado pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, o IPHAN, devido ao seu valor cultural e paisagístico. Anderson Towe, que a gente vê aí no centro desta foto, é mestre do enxamel e mantém a tradição alemã, atraindo aprendizes do país europeu. Anderson nasceu em uma casa em enxamel e preserva a cultura alemã em Joinville e região por meio da restauração de casas no estilo daquela em que nasceu. Há 7 anos, Anderson Towe se dedica ao ofício de Zimmermeister. É assim em alemão? É. Zimmermeister. O mestre da técnica em enxamel, traduzindo para o português. Esse método de construção, trazido ao Brasil pelos imigrantes alemães, é preservado por Towe por meio de restaurações que mantêm viva a história e arquitetura em Joinville, Jaraguá do Sul e outras cidades do norte catarinense. Falemos da formação de Blumenau, cidade tipicamente germânica, na qual se fazem festas no estilo Oktoberfest, típica da região alemã de Munique, onde estivemos há muitos anos. A colônia de Blumenau foi fundada em 1850, no contexto das políticas imigratórias do século XIX. Na nova colônia, além dos sons dos machados e martelos que construíam as novas casas e dos arados que preparavam o plantio, o migrante alemão fazia ressoar cantos de saudade de sua pátria, inserindo assim a música no cotidiano da colônia, trazendo consigo uma bagagem cultural que mantinha as atividades de entretenimento comuns na Alemanha. Um expressivo número de grupos musicais achou por bem se reunir com o propósito da diversão, compondo canções e relembrando os costumes de sua pátria-mãe. Das sociedades de canto, que inicialmente se agruparam às bandas de música, que posteriormente se desenvolveram e formaram um ambiente blumenauense do século XIX. Observando os tímidos desfiles carnavalescos do início do século XX e os grandes festivais de música da segunda metade deste século XX, nota-se a consonância entre a evolução urbana da cidade e as transformações constantes de seu ambiente musical, no qual diferentes manifestações passaram a coexistir no espaço urbano. O contexto em que a colônia de Blumenau foi formada se relaciona a uma política nacional que, por interesses específicos,
transformou o estrangeiro indesejado em imigrante, sujeito desejado e valorizado. Incentivados inicialmente pelo governo imperialista, os imigrantes alemães tornaram-se o ideal perfeito para o processo de branqueamento da população. Exaltados pela sua capacidade e vontade para o trabalho, evocavam a prosperidade e a industrialização para o progresso brasileiro. Nesse momento, os discursos e manifestações de segregação étnica foram tomados como fator explicativo para o desenvolvimento do sul do país, em especial na região do Vale do Itajaí. No entanto, a forte herança dos imigrantes alemães que aqui se instalaram e a política de imigração adotada no Império se tornaram, a partir do Estado Novo, uma ameaça à integridade nacional, criando um momento antagônico e da gênese da colônia, que surgiu modificando também o ambiente sonoro da cidade, dando a ela a aceitação, de certa forma, a obrigatoriedade de um novo quadro musical que valorizava o elemento nacional. Dentre os múltiplos fatores determinantes nesses processos de construção e manutenção cultural, se destacam ainda as questões econômicas e políticas. Essas questões marcaram a consolidação do cenário musical blumenauense na construção do ideal germânico de identidade, da identidade de Blumenau, e reassumiu após a metade do século XX e fez com que as demais manifestações não relacionadas ao caráter germânico ou europeu fossem, em parte, inviabilizadas em detrimento da manutenção destes ambientes fora da cidade entre as décadas de 70 e 80. Escolas de samba, grupos de tradição italiana e grupos de rock nacional, citando apenas alguns exemplos, apareceram junto à paisagem urbano-musical em contrapartida à difusão da música das bandinhas alemães, que vigorava com as políticas públicas de consolidação de identidade de uma Blumenau germânica. É a partir desse quadro musical miscigenado, baseado nas relações de manutenção e resistência cultural, considerando as transformações pelas quais a cidade passou desde a sua fundação, que procuramos compreender o relacionamento das diferentes práticas musicais e o seu contexto urbano, por meio de uma perspectiva musicológica que se propõe a refletir acerca da estreita relação dialógica entre esses campos. Dessa forma, pretendemos entender como o ambiente musical de Blumenau se estruturou entre os decênios de 70 e 80, partindo do pressuposto de que a formação das manifestações musicais reflete e é refletida no contexto da construção da cidade. Investigar a influência e os reflexos da urbanização na construção do cenário blumenauense, baseado nas práticas musicais estabelecidas, então, nos decênios de 70 e 80. A perspectiva do estudo de uma musicologia urbana da cidade vem, então, ao encontro da necessidade de construção de seu ambiente sonoro, que considera os diversos fatores constituintes dessa cidade sonora como elementos em constante transformação. Nossa escolha pelo tema surgiu dos blumenauenses que participaram da construção do quadro musical. Entre as fontes documentais se encontram textos de jornais e demais periódicos, relatos, programas de concerto, decretos e leis municipais, entre outras fontes, sobre a prática musical presente no cotidiano da cidade na segunda metade do século XX. Na busca destes documentos, foram consultados o acervo histórico José Ferreira da Silva, estrutura pertencente à Fundação Cultural de Blumenau, o Arquivo de Memória do Teatro Carlos Gomes de Blumenau, a Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina, em Florianópolis, e meios eletrônicos de pesquisa, influenciados pelo pensamento da chamada virada pós-moderna, a partir da qual a história da musicologia foi dividida
em Velha e Nova, separadas pelas duras críticas de Joseph Kerman, que abriu a caixa de Pandora da musicologia. Com os métodos positivistas, foram questionados por musicólogos que, por vezes, ignoravam o valor das fontes enquanto objetos históricos. No entanto, as barreiras de divisão impostas por essa fragmentação podem existir mais na teoria que na prática, na qual tanto a velha quanto a nova musicologias possuem mais comum do que talvez se perceba, e que, a algum nível, os projetos de pesquisa na área dependem de um simplório positivismo no estabelecimento dos termos de referência básicos de seus materiais. Não obstante este desdém e a resistência à musicologia histórica, foram cercados de incompreensão do real valor desse campo como fonte primordial na construção da pesquisa, conforme salienta Rob Wegman, em 2003. Quando um arquivista está empolgado com a descoberta de um novo documento e quando um crítico despreza tal trabalho como coleta positivista de fatos, é este último o mais pobre, não o primeiro, pois o arquivista é capaz de perceber o significado histórico e a importância do documento, ao passo que o crítico não pode reconhecê-lo mais do que como um simples fato. Quando um pesquisador está entusiasmado com novas descobertas e pessoas de pouco conhecimento e muita protérvia, e elas têm muita protérvia exatamente porque têm pouco conhecimento, insistem em colocar a lume o que pensam ser o melhor, a angústia e a falta de entusiasmo tentam, do mesmo modo, adoecer o diligente e afinado pesquisador. Mas nós somos fortes como as estátuas das praças públicas, que só faltam cantar, e resistentes como as cordas esticadas dos violões e harpas. De outro modo, a sinfonia não acontece. A Volksmusik, ou Volksmusik, em alemão, é que eu desconheço o idioma, é um tipo de música folclórica tradicional da Alemanha, especialmente da região da Baviera. É uma expressão musical que lembra as tradicionais bandinhas. A Volksmusik é a música que o estereótipo de alemão muitas vezes associa. Essa canção folclórica também se tornou popular entre as comunidades de imigrantes alemães no Brasil. O elemento comum entre a música e o estilo arquitetônico é a sua origem na cultura dos imigrantes alemães. O enxamel é uma herança arquitetônica, expressão da cultura. Bem, não podemos falar de Santa Catarina e não mencionar a Escola de Balé Bolshoi. Temos também um vídeo, Bolshoi. Bolshoi. Não lembra nada? Bolshoi. Essa é a rota. Vamos ver a rota do enxamel. Ótimo, chegou. Tardou, mas chegou. Pode aumentar o volume um pouquinho, por favor? Rota de enxamel é uma rota das construções típicas, sobretudo de Blumenau e Joinville, mais de Blumenau que de Joinville. Aqui no Rio de Janeiro encontramos construções desse tipo também. Não podemos, tampouco, falar de Santa Catarina e não mencionar a Escola de Balé Bolshoi, a única existente fora da Rússia, na qual os estudantes fazem o melhor curso de balé do mundo, garantidos por uma bolsa integral de estudos. Esses estudantes, bailarinos e integrantes da Companhia Jovem,
construíram um repertório em inigualáveis espetáculos a levar a arte da dança e a cultura para todos os lugares do Brasil e do mundo. No início com som e depois sem ele para a continuação da palestra, ou seja, o vídeo continua ali. O que é a escola do Teatro Bolshoi? Tivemos a oportunidade de assistir a um espetáculo fabuloso quando de sua estreia. A única que existe fora da Rússia, forma profissionais que atuarão no Brasil e no exterior e que são selecionados uma vez por ano para receber incentivos vários e bolsa de estudos integral. Esse espetáculo foi realizado durante a pandemia do Covid-19, mas não temos esse vídeo, teremos ao final o vídeo da capoeira, porque o Balé Bolshoi no Brasil também se dedica à cultura popular. Com estudantes vindos dos 4 cantos do Brasil, a instituição ressalta o compromisso social ao conceber 100% de bolsas de estudo e outros benefícios para todos os alunos a partir de uma seleção que acontece todos os anos. É uma instituição com personalidade jurídica de direito privado, sem fins lucrativos, que conta com o apoio da Prefeitura Municipal de Joinville e do Governo do Estado de Santa Catarina e das empresas e pessoas físicas chamadas Amigos do Bolshoi, além dos incentivos da Lei Rouanet, malgrado a fama de vilão que tem, quando se trata de uma ideia surgida de uma mente preciosa, a do saudoso embaixador Sérgio Paulo Rouanet, que faz com que empresários ajudem, não o governo federal, como muitos pensam, com que os empresários tenham descontos quando ajudam a arte nacional. Foi criando mecanismos para estimular a produção cultural por meio do incentivo fiscal e de fundos culturais. A lei permite que empresas, pessoa jurídica, e indivíduos, pessoa física, deduzam do imposto de renda, devido os valores que investem em projetos culturais aprovados. A escola do Balé Bolshoi foi fundada no ano 2000. São 25 anos de uma história permeada pela arte e pela transformação social. Desde 15 de março de 2000, a Escola Bolshoi, no Brasil, tem sido mais que uma instituição de ensino, um projeto que forma artistas e cidadãos por meio da dança e da música. São 25 anos dando aos palcos os sonhos e a arte voz. O Instituto Escola do Teatro Bolshoi no Brasil está inscrito no CNPJ sob o número 03-6257-851 e é uma entidade de administração privada, filantrópica, sem fins lucrativos, reconhecida de utilidade pública municipal e estadual. Todos os recursos arrecadados por meio da venda de produtos e serviços é revertida para a finalidade da manutenção da instituição. Possui a certificação de entidade beneficente de assistência social. Por ser uma instituição sem fins lucrativos, nos termos da legislação tributária brasileira, é isenta de tributos federais sobre as suas receitas. A Escola de Balé Bolshoi no Brasil também adapta a música brasileira em seus espetáculos, como este. Bolshoi. Quando eu morrer, voltarei para buscar os instantes que não vivi junto do mar. O choro do o choro do é uma fé choro do o choro do é uma
uma fé, Chorodô. Oxum era a rainha, na mão direita tinha o seu espelho onde vivia a se mirar. Nhê, 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 oh, Chorodô. Nhê, 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 oh, Chorodô. É uma fé, Chorodô. Oxum era a rainha, na mão direita tinha o seu espelho onde vivia a se mirar. O Chorodô. É uma fé, Chorodô. Soldados do 1º Regimento do Estado no século XVIII, ou seja, Santa Catarina. Um erro crasso nosso, pois pedimos dicas e orientações a ele, ministro da Igreja Luterana do Sínodo do Missouri, ou seja, não da Igreja de Confissão Luterana, embora ambas tenham, é claro, origem alemã. Ele foi generoso ao prestar-nos informações importantes sobre a música do Rio Grande do Sul, mas muito reticente quando lhe falamos que sabíamos ser a Igreja Luterana conhecida pelo epíteto de a Igreja que Canta. Refutou-nos o reverendo, dizendo que já não havia mais corais como antigamente. Entretanto, nós, pesquisadores investigativos, encontramos sites de corais da Igreja Luterana e podemos afiançar de que são tão bonitos quanto os do passado. Infelizmente, não temos isso, não houve tempo para isso. Decidimos pedir ajuda ao nosso colega do Itamaraty, o Vidal, um gaúcho de verdade, que passeava de bombacha e cuia em mão no Itamaraty. Gaúcho de verdade nos prestou informações necessárias para que esta palestra não ficasse sem os tópicos do Rio Grande do Sul. Muito obrigados e obrigadas para sermos modernos e modernas. Vidal, muito obrigada. O primeiro som que se ouviu naquelas terras derradeiras do Brasil foi o canto do quero-quero, o pássaro símbolo do Rio Grande do Sul, oficializado por lei estadual de 1980, pássaro que não pousa em árvores somente no chão, em lugares planos e abertos, nidifica também no chão. É chamado de sentinela dos campos porque levanta voo e grita com a aproximação de estranhos. Sabe-se de música primitiva, ou seja, da anterioridade indígena, eis que o que hoje forma o Rio Grande do Sul teve indígenas de 3 ou 4 troncos étnicos. Guarani, o grupo mais complexo do grande grupo Tupi-Guarani, estendido por margens de rios e pelo litoral brasileiro, com remanescentes hoje. Os indígenas da Serra, habituados aos matos, relacionados ao G, ou tapuias, dos quais ainda há remanescentes Caingangue, grupos habitantes da planície chamados Minuano, Charrua, Guenoa e outros minoritários, sem relação com outros grupos brasileiros ou remanescentes esparsos, indígenas do litoral desaparecidos. Desses, o único que deixou alguma herança musical, digo, os Guarani, pelo contato mais que centenário que tiveram com os jesuítas. Ainda pode-se falar em música missioneira, típica da região conhecida pelo mesmo nome, a noroeste do atual território do Rio Grande do Sul.
Durante o período colonial, não consta que haja registros de música no Rio Grande do Sul, exceto aquela praticada pelos jesuítas juntamente com os Guarani das Missões, que acabamos de nos referir. Durante o Império, há registros esparsos de grupos musicais em cidades de ocupação portuguesa, de ocupação alemã e italiana, nessa ordem e cronologicamente, cada qual com a sua peculiaridade. Também música de bandas militares, ambiente em que o único nome de compositor que nos ocorre é Joaquim José Mendanha, nascido em Minas Gerais, tido como compositor do hino estadual rio-grandense. Na transição para a República, aparecem compositores de operetas em cidades como Porto Alegre e Pelotas. Também houve a fundação de escolas de música em várias cidades. Com o aparecimento do rádio, o grande nome da música regional de extração popular passa a ser Pedro Raimundo, nascido em Santa Catarina, sucedido por um sem número de cantores e instrumentistas, bons e ruins. A partir do disco e da televisão, abre-se um mar de gêneros musicais, entre os quais se pode destacar a música urbana, subdividida em erudita e popular, música regional, subdividida em folclórica, tradicionalista e nativista. Cada qual, urbana ou de inspiração rural, tem seus estilos, ritmos, cadências, associados à dança ou não. Destaca-se o ciclo dos festivais, iniciado com a Califórnia da Canção Nativa, realizada em Uruguaiana, sucedida por mais de 80 festivais, quase todos de música regional tradicionalista ou nativista. Cumpre destacar que nas cidades de fundação portuguesa, no Rio Grande do Sul, há sambistas, destaque para Lupicínio Rodrigues, escolas de samba, blocos carnavalescos com sua produção musical associada, compositores de choro como Avendano Júnior e Plauto Cruz, e nomes da música erudita como Radamés Inátali. Gauchesca é como se denomina a música executada no Rio Grande do Sul, e sempre podemos ouvi-la nos CTGs, que são os centros de tradição gaúcha existentes mundo afora e que visam a manutenção da cultura gaúcha. Paulo Cortes é uma personagem muito importante que pesquisou indumentárias, danças e ritmos e reacendeu a chama da cultura gaúcha. 20 de setembro é o Dia do Gaúcho. É muito comum nessa época gaúchos usarem roupas típicas, bombachas, vestidos de prenda. Há pelo interior do Rio Grande do Sul muitos bailões nos quais se dançam o xote, o varejão e o bugio. O Rio Grande do Sul tem uma rica tradição musical com cantores e compositores que vão do regionalismo e nativismo a outros gêneros como o sertanejo. Nomes proeminentes incluem Teixeirinha, Renato Borghetti, Luiz Marrenco, Xana Müller, Baitaca e grupos como Os Monarcas e Porca Véia. A diversidade musical se reflete em festivais como o Califórnia da Canção Nativa e o Moenda da Canção. Teixeirinha, ícone da música regional gaúcha, conhecido por músicas como Querência Amada. Renato Borghetti, um gaiteiro e compositor renomado, celebrado em festivais. Luiz Marenco, cantor e compositor com forte atuação na música nativista. Baitaca, artista que alcançou grande destaque com sua música sertaneja, sendo do fundo da grota uma das mais tocadas. Xana Müller, cantora, comunicadora e uma das primeiras mulheres a apresentar o galpão crioulo. Os Monarcas são um grupo musical tradicionalista. E Luiz Carlos Borges, cantor e compositor reconhecido no estado. Dentre os cantores gaúchos mais famosos destacam-se Elis Regina, uma das maiores vozes da música brasileira, quiçá a maior, nascida em Porto Alegre. Adriana Calcanhoto, cantora e compositora renomada, natural de Porto Alegre também. Armandinho, cantor pop, conhecido por sucessos como Outra Vida, também nascido em Porto Alegre. Nelson Gonçalves, o cantor de voz potente, nasceu em Santana do Livramento. Teixeirinha, um dos ícones da música regional gaúcha, o cantor e compositor, nasceu em Rolante. Renato Borghetti,
músico talentoso e gaitista, é natural de Porto Alegre. Lupicínio Rodrigues, grande compositor de sambas, canções, nascido em Porto Alegre. Gabriela de Lácio, cantora lírica e compositora nascida em Canoas, que se apresentou em palcos internacionais. Rui Biriva, cantor e compositor, autor de sucessos como Pé na Estrada. E tratando-se de músicos e compositores gaúchos famosos, temos obrigatoriamente de citar Antônio Villeroy, que já cantou diversas vezes em nossa casa, na Barra da Tijuca, nos anos 80. Aqui, parte de uma entrevista que Villeroy deu em 2007 para a Gazeta do Povo de Porto Alegre. Nascido em São Gabriel, no dia 19 de julho, dia de Santa Áurea, o gaúcho Villeroy é um nome novo para muita gente, mas já cantou suas músicas nas vozes de Ana Carolina e Maria Bethânia, entre outros. Antônio Villeroy acumula uma bagagem que inclui 2 discos independentes em 2007. O primeiro, em 1991, valeu-lhe o Prêmio Sharp de Revelação. É curador há mais de 10 anos do Brasil Festival, que acontece anualmente na cidade de Sanary-sur-Mer, na França. Estudou agronomia em Porto Alegre, deu aula de música e leu muito, mostrando, portanto, na entrevista, uma face erudita, apesar de dizer que viveu mais do que leu. Mas explica, eu procurei muito mais as coisas por meio da minha experiência e da minha percepção e análise da experiência do que na leitura, o que é a experiência de outra pessoa, apesar disso ser um complemento. Claro como água limpa, disse o entrevistador, Antônio aponta 3 pilares para a formação de compositor que tem: Chico Buarque, Caetano Veloso e Milton Nascimento. Com a primeira, tudo começou há quase 10 anos, quando foi levado a um bar em Belo Horizonte para ver a novata, que era não a Adriana, a Ana Carolina, que gravou as músicas dele. Garganta, quem não conhece a música Garganta, e mais 3, mostrou para ela no camarim, ela achou muito bom, tal, pá. Antônio Villeroy para lançar como cantor Sinal dos Tempos ao vivo, um CD gravado em Porto Alegre, no Venerável Teatro São Pedro, com a orquestra de cordas do Teatro São Pedro, pela gravadora Orbit e distribuição da Warner Music, com grandes canções e instrumentação black tie, bem diferente de Garganta e de outras canções que caíram na boca do povo, como Pra Rua Me Levar, Uma Louca Tempestade, Que Se Danem os Nós, todas com Ana Carolina, convidada de honra do DVD, que tem ainda Mestre João Donato em uma canção emblemática, composta por ele, que se chama A Paz, que todos conhecemos, e na voz de Gilberto Gil. A paz invadiu o meu coração. De repente me encheu de paz, como se o vento de um tufão arrancasse meus pés do chão, onde eu já não me enterro mais. A paz fez o mar da revelação invadir meu destino. A paz, como aquela grande explosão, uma bomba sobre o Japão, fez nascer o Japão da paz. Eu pensei em mim, eu pensei em ti, eu chorei por nós. Que contradição! Só a guerra faz nosso amor em paz. Eu vim parar na beira do cais, onde a estrada chegou ao fim, onde o fim da tarde é lilás, onde o mar arrebenta em mim o lamento de tantos ais. A paz invadiu o meu coração. Terminou. Áurea Domenech. Sim. Antônio Villeroy. É, Y no fim e 2 L's. Antônio Villeroy. Ele é o compositor de várias músicas famosas. Ele hoje vive em Lisboa. Bom, nós estamos chegando ao final.
E uma alegria muito grande do Instituto Cultural Música do Museu apresentar esse ciclo. E tivemos hoje a música, os sons do Brasil, da região sul, e a extraordinária riqueza cultural e musical dessa região, marcada por uma sonoridade verdadeiramente plural, que se manifesta de forma única nos 3 estados que a compõem, Rio Grande do Sul, Paraná e Santa Catarina. Essa região se distingue por uma identidade musical complexa e multifacetada, resultado de séculos de encontros culturais, miscigenação de tradições e adaptações criativas. A música do sulista é um testemunho vivo da história da imigração brasileira e das trocas culturais que moldaram o país. Dos parques gaúchos, das praias catarinenses, passando pelos campos paranaenses, cada território contribui com suas próprias cores sonoras para compor uma sinfonia regional única e inconfundível. Nós tivemos os imigrantes, depois o desenvolvimento econômico, a herança musical. Os alemães, italianos, poloneses e outros povos contribuíram com seus instrumentos, ritmos e tradições. E não contribuíram somente para o desenvolvimento econômico da região, mas muito mais também pela parte cultural. Suas tradições musicais trazidas da Europa, adaptadas ao contexto brasileiro, muito mais apresentados pela Áurea hoje, criaram uma fusão sonora única que permanecerá viva até hoje em festas, celebrações do cotidiano das comunidades. Mostrou o vaneirão, o shot, búzio, a polca, a mazurca, os bailões animados e os instrumentos de dança e tradição açoriana e caiçara, e que trouxeram para o sul do Brasil esses instrumentos emblemáticos como rabecas, violas da Península Ibérica, e instrumentos de corda que tornaram-se essenciais na música folclórica sulista, transmitindo melodias que ecoam tradições centenárias. Então, no Paraná, folgadeiros, caiçaras, criaram um ritmo batendo seus tamancos de madeira no chão, em danças animadas, fandango de galpão, o fandango em si, tudo mostrado pela Áurea, milonga, chimarrita, chula, enfim, o chamamé, que é um patrimônio cultural da humanidade, que é uma origem guarani, tudo apresentado pela Áurea, e que a gente tem completa com sincretismo religioso e renovação musical, as lendas de religiosidade, Negrinho do Pastoreiro, Umbanda, que também, e Candomblé, que multiplicou seus terreiros na região, trazendo uma rica tradição mundial afro-brasileira. Cantos, atabaques e rituais musicais tornaram-se parte fundamental de paisagem sonora sulista, enriquecendo mais a diversidade cultural da região. Então, nesse cenário também chegamos ao contemporâneo, funk, o sertanejo e as músicas que ela citou, inclusive, ilustrando com grandes compositores, grandes músicos que marcam essa tradição da música sulista. Tem o ritual do chimarrão, a indumentária tradicional, as festas de imigração, os centros de tradição. Enfim, esse conjunto fazem com que haja uma riqueza muito grande da região sul e que mostrem também essa diversidade do Brasil apresentada nas outras, na região norte e nordeste, agora sul, e serão apresentadas complementando o centro-oeste no mês de novembro e a região sudeste encerrando em dezembro. Então, essa complexidade, essa variedade, essa integração mostra a pujança da música brasileira e mostra a pujança da cultura brasileira. E que nós estamos tendo a honra de poder não só apresentar espetáculos com esses rituais todos e com a coreografia, como foi feita durante o mês de agosto no CCBB, está sendo complementada com essas palestras muito bem pesquisadas e muito bem apresentadas pela Áurea Domenech. Então, o Instituto Cultural Música no Museu se sente engrandecido ao poder apresentar a vocês, agradecendo muito a Biblioteca Nacional e toda a sua equipe, toda a sua direção, nos abrindo esse espaço e permitindo que a gente possa transmitir ao nosso público e ao público que tem interesse em pesquisa, que a gente inclusive quer abrir perspectiva de escolas receberem essa coletânea de apresentações como uma forma de enriquecer a cultura brasileira também, através das nossas palestras.
Então, agradecemos a todos e já convidamos para a próxima apresentação, que será no início do mês de novembro, aqui também na Biblioteca Nacional. Tá? Muito obrigado a todos e esperamos vocês brevemente.